Muito bem, pessoal, feliz sexta-feira. Esta vai ser, plausivelmente, a sexta-feira mais louca de todas neste programa. Ontem eu adiantei que teria um grande anúncio. Eu não digo isso levianamente. Quando digo que tem um grande anúncio, é porque é verdade. Não vou fazer um grande suspense para depois decepcionar vocês. E este é absolutamente gigantesco. Acho que vai ser sobre isso que todo mundo vai falar. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez na história do mundo, envolvendo um presidente e uma mãe jornalista nos Estados Unidos. Então vamos direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, por onde eu começo? Ontem eu recebi uma carta, e eu diria que essa carta, plausivelmente, mudou o rumo deste ano, pelo menos para mim. Eu não sei por que as pessoas continuam me enviando cartas, e vou contar para vocês que recebi essa carta de um oficial de justiça. Agora, quando você ouve que está recebendo uma carta de um oficial de justiça, você pensa em duas coisas no meu mundo. Ou você está sendo processado ou está sendo intimado. Na verdade, isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Às vezes, você está sendo envolvido no processo de alguém. Eles acham que você tem alguma informação ou algumas mensagens de texto, ou então você mesmo está sendo processado, como quando fui processada por Kimberly Klacik por difamação, e no final eu ganhei depois de anos. Então, não é algo que particularmente me abale mais, porque normalmente, às vezes, você é envolvido sem motivo algum, seu advogado responde a isso e tudo se resolve completamente. Mas essa, de fato, estava endereçada a mim. E o que foi estranho sobre isso é que, quando meu advogado conseguiu determinar o que era e de quem vinha, isso foi atípico, porque não era um processo judicial nem uma intimação, mas sim uma carta com uma linguagem forte, essencialmente uma ameaça legal. E as pessoas normalmente não usam oficiais de justiça para ameaças legais. Ainda mais estranho era de quem vinha. Estava vindo de um escritório de advocacia representando o presidente, atual presidente em exercício, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron. Ok. Como eu disse, isso é loucura. Não creio que isso já tenha acontecido na história do mundo. É plausível que você não ouça falar de um líder estrangeiro atualmente no poder, enviando cartas legais para pessoas que estão em outros países, não importa o que essa pessoa esteja dizendo, mas vai ficar muito mais louco do que isso, certo? Porque havia muitas coisas estranhas sobre essa carta. Primeiramente, eles solicitaram insistentemente que eu não a tornasse pública. Eles não queriam que eu divulgasse essa carta de jeito nenhum. Isso não é para ser divulgado publicamente. Ok, você não tem nenhum direito legal de dizer a alguém que ela não pode compartilhar uma carta que recebeu. Sinto muito que você tenha enviado. Eu tenho o direito de compartilhar. E vou te contar minha suspeita sobre o motivo. Parecia que eles queriam manter isso bem em segredo, mas além de me pedir para não divulgar, eles começam a me explicar como eu estou cometendo tipos de difamação. Vou mostrar essa carta para vocês porque a história por trás dela é ainda mais louca, ok? Então, antes de tudo, eles estão respondendo a declarações. A maior parte dessa carta está respondendo a declarações que eu fiz em março passado. Você provavelmente está se perguntando por que eles enviariam essa carta, que foi datada de 3 de dezembro. Essa parte é ainda mais louca. Mas além de me dizerem para não divulgar isso, eles me dizem logo no início que não é da minha conta se Brigitte Macron é homem ou mulher. Tipo, ela não precisa responder essa pergunta. Veja o que ele disse. Vou ler isto para você na íntegra. Ele disse que essa campanha de desinformação é quase inteiramente baseada em algo negativo. Senhora, Macron não forneceu provas definitivas de que ela é uma mulher. Portanto, ela deve ser um homem. Não só isso é uma base inerentemente pouco confiável para uma afirmação, mas também, e isso está em negrito, a senhora Macron não lhe deve prova de que ela é e sempre foi uma mulher, porque, francamente, isso não é da sua conta. É arrogante, egocêntrico e verdadeiramente ofensivo acreditar que você tem direito a evidências sobre o sexo, identidade de gênero ou orientação sexual de outra pessoa. E além disso, é difamatório chamar alguém de mentiroso quando essa pessoa, com razão, escolhe não ceder às suas exigências. E então diz, não se engane, não há vergonha em ser LGBTQ+, mas suas acusações vão além disso. Certo, então logo no início, de novo, o que sempre me pareceu estranho nessa história, como já disse a vocês, é que isso já dura aproximadamente 10 anos, certo?
Agora, se eu fosse o presidente e estivesse lidando com um problema de 10 anos de pessoas dizendo que minha esposa tem um pênis e eu pudesse facilmente desmascarar isso, com certeza não pagaria advogados no exterior para enviar ameaças legais e cartas legais que dissessem: "Ah, tudo bem, não vamos responder a pergunta, mas vamos lhe enviar uma carta de 100 páginas." Eram 100 páginas. A maior parte era transcrição novamente. Na verdade, era como uma carta de 33 páginas. A maior parte era transcrição de novo. Mas o ponto é que isso é muito esforço para algo que pode ser tão facilmente desmentido. Tão facilmente desmentido. Não sou o único jornalista a ter feito isso. Eles enviam cartas, assédio civil, dizendo que isso os estressa. Está causando ansiedade neles. Você não responderia à pergunta em algum momento, usando o bom senso. Mas fica ainda mais interessante. Eles também escrevem nesta carta que o que consideram difamatório, entre outras coisas, é basicamente a insinuação para o povo francês de que eles são fraudulentos e mentem. Então, deixe-me ler esse trecho para você também, nesta carta que eu não deveria divulgar de forma alguma. Essas alegações são difamatórias por vários motivos. Desde o início, isso deve ficar claro, que não há nada de difamatório ou prejudicial à reputação em ser transgênero. Mas o que é difamatório e extremamente prejudicial é atacar a integridade e a credibilidade de um presidente. Eu fiquei assim. Desculpe. Eu tenho que rir disso no geral porque fico pensando no presidente Trump e todos os ataques, como se o que fosse difamatório fosse atacar a ideia de que Biden mente ou que o presidente Trump mente. Você não pode questionar a integridade deles na França. Isso é tão típico de uma carta europeia, no sentido de que eles têm nenhuma ideia do que liberdade de expressão realmente significa de um presidente e da senhora Macron, com esse boato maldoso de que eles estão mentindo e manipulando o povo francês, algo que você sabia ser falso no momento da publicação. Ok, obviamente eu não acho que isso seja falso de forma alguma. Vou te contar ainda mais porque insisto que há muito nessa história. Mas só de escrever isso já me parece muito estranho. Eles continuam falando sobre como a única prova que temos, o que é completamente falso, é um software chinês que compara os rostos dela e do suposto irmão que não gosta de aparecer, algo que poderia facilmente desmentir tudo isso, certo? E eles dizem que isso é uma besteira, falar que eles se parecem. Todos os irmãos se parecem, ou alguns irmãos podem ser exatamente iguais. Eles dizem que isso é completamente normal. E então eles apresentam ainda mais provas de que é óbvio que Brigitte não é um homem. E a prova é que Brigitte diz que não é um homem. Não estou brincando. Aqui este é o texto real de uma carta. Eles escrevem: além disso, sua teoria da conspiração depende do fato de a família da senhora Macron se recusar a se submeter ao escrutínio público. Ok, pessoal, então o motivo pelo qual eles não estão respondendo a isso é porque eles não precisam ser submetidos ao escrutínio público. Por quê? Por que escrutinar um presidente e primeira-dama? Na Europa, sem liberdade de expressão, isso não ocorre. Eles podem simplesmente te silenciar e te processar por falar. Como eu disse, eles estão prestes a ter um choque de realidade. Isto é a América. E a próxima linha realmente me pega porque eles dizem que o que deveria ser evidência suficiente para refutar essas falsidades é que a senhora Macron os negou. O presidente Macron negou-os. E a senhora, a filha de Macron, Chiffon, os negou. Ok. Então é assim que funciona agora no tribunal, pessoal. Se eu disser não, na ausência de provas, você precisa aceitar que essa é a verdade. Todo mundo sempre diz a verdade o tempo todo, especialmente na política. Não aprendemos isso? Ninguém nunca mente na política? Se eles dizem alguma coisa, é definitivamente verdade. Confia em mim, mano. É basicamente acredite em mim, mano. E a coisa fica ainda mais bizarra porque eles estão se referindo às camisetas como uma forma de jornalismo amarelo. Então eu vendi essa camiseta zombando de Brigitte Macron. Era uma capa falsa da revista Time e dizia Homem do Ano. E eles veem isso como uma forma de jornalismo amarelo. Isso é interessante. Então vou ler essa parte para vocês agora. Diz assim: desde então, você continuou conscientemente e intencionalmente a propagar jornalismo amarelo, difamando os Macron. De fato, você lançou outro episódio mencionando a conspiração em 26 de junho, e então diz que em 7 de julho, você levou essas mentiras ao programa do Jimmy Dore. Em 8 de julho, você novamente postou no X, desta vez com uma foto sua, usando uma camiseta exibindo uma falsa capa da Time Magazine de Homem do Ano com a senhora Macrons, que recebeu 832 mil visualizações e 3 mil retweets. E eles realmente colocaram uma foto minha usando a camiseta nessa carta jurídica.
E eu escrevi, estou dizendo agora Homem do Ano da Time. Camiseta incrível. Obviamente, agora precisamos colocar isso de volta à venda. Eu não sei o que é passível de ação judicial em uma camiseta de paródia. Não tenho certeza de onde eles querem chegar com isso, mas eles quiseram mencionar, em uma carta muito formal e enfática, que isso é uma forma de jornalismo amarelo, porque obviamente nunca foram feitas camisetas sobre o presidente Trump ou Biden. Você não pode mais fazer isso. Você não tem permissão para vender bonés Make Kamala Indian. Literalmente, por que diabos eles incluíram isso? Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Aí eles fazem questão de me explicar que, ao chamar alguém de estuprador na França, as leis são diferentes. E insistem que não se trata de estupro de vulnerável, porque Emmanuel tinha ou teria 15 anos. Eles insinuam isso fortemente. Este é o texto exato da carta. Diz assim, senhora, Macron não cometeu estupro de vulnerável contra o presidente Macron. Vamos deixar claro que a idade de consentimento na França é 15 anos. Os dois se conheceram e se apaixonaram em 1993, quando ela era professora de teatro e ele tinha 15 anos. Quando o presidente Macron tinha 17 anos, ele prometeu se casar com a senhora Macron. Cumprindo sua promessa, eles se casaram em 2007, quando o presidente Macron tinha 29 anos. Agora, primeiro quero que vocês saibam que isso é surpreendente porque, durante todo o tempo em que o presidente Macron estava concorrendo, a história deles era que ele tinha 17 anos, certo? Agora temos aqui um texto dizendo que eles estão ajustando isso. Todas as publicações diziam, ele tinha 17 anos. Isso faz parecer que ele estava quase na idade legal. E ela tinha, no entanto, acho que disseram que ela tinha 34. E uma das coisas que dissemos a vocês foi que toda essa lenda que eles criaram na grande mídia era desonesta. E eles permitiram que isso continuasse até que as pessoas começaram a investigar, jornalistas independentes, e pensaram, espera aí, Emmanuel Macron não tinha 15 anos. E eu também acredito que há uma entrevista em que Emmanuel Macron afirma que conheceu ela, sim, antes dos 15 anos. Mas eles insinuarem que a idade de consentimento na França é 15 anos é, na verdade, uma desonestidade total, porque o que eles estão omitindo é que a idade de consentimento na época em que estavam juntos era 15 anos apenas se a pessoa com quem eles tiveram o caso sexual, não fosse alguém que tivesse qualquer poder ou controle. Essa ainda é a lei entre os amigos hoje em dia. Ok. Então, para que seja idade de consentimento, não pode ser professor. Não pode ser um terapeuta. Não pode ser qualquer pessoa que, quando você é menor de idade, tenha controle sobre você. E como mencionaram nesse mesmo parágrafo, Emmanuel Macron era aluno de Brigitte Macron. Portanto, isso não seria permitido pela lei. E isso é algo que estamos dispostos a debater. Nos Estados Unidos, isso seria considerado estupro de vulnerável de qualquer forma. E na França, tenho quase certeza de que isso ainda constitui estupro de vulnerável. Mas vamos permitir que você responda a isso de forma mais detalhada, porque agora que estabelecemos a conexão, você não tem desculpa para não responder às nossas perguntas diretas. Vamos continuar e mostrar um pouco mais desta carta, porque para mim, essa foi a parte mais absurda de tudo isso. Então, depois de dizerem, não precisamos te mostrar nenhuma prova, confia em mim, irmão, eles tentam dizer que houve alguns jornalistas que apresentaram algumas evidências e que você deveria ter prestado atenção na forma de não estou brincando, isso está vindo do presidente da França. Eles nos enviaram capturas de tela de um vídeo de 8 anos atrás, que, segundo eles, prova que Jean-Michel Trogneux. Então a teoria é que Brigitte viveu como Jean-Michel Trogneux. Depois, assumiu o nome de uma irmã chamada Brigitte e se tornou Brigitte Trogneux. Mais tarde na vida. Ok, essa é a teoria. Agora eles estão dizendo que este jornalista notou que, nos bastidores da posse de Emmanuel Macron, estava lá o verdadeiro Jean-Michel Trogneux. Eles nos enviaram um link do YouTube. Não estou brincando sobre 2 casos diferentes. E eles afirmam que ao fundo você vê esse homenzinho gordo. Isto é, estou mostrando a vocês, na verdade, uma carta legal aqui. Dizem que esse é Jean-Michel Trogneux. Agora, isso é uma prova. Olha, é uma imagem parada. Depois, eles nos enviaram um link do YouTube da posse. E ao fundo, eles dizem, olha, ao fundo, ali está Jean-Michel Trogneux. Nós juramos que é ele. Olá. Você é a suposta primeira-dama, primeiro homem da França. E Emmanuel Macron, você está me dizendo que esta é a evidência que você está fornecendo aos jornalistas de que essa pessoa existe? Um link para um vídeo do YouTube que vou mostrar para vocês agora. Este é o link para o vídeo. É isso, pessoal. Isto é uma prova.
Essa era a evidência para você deixar toda essa teoria de lado? Eles não estão fazendo uma declaração, mas você deveria ter percebido ali ao fundo. Aqui, vamos circular para você que esse é realmente o verdadeiro Jean-Michel Tronel, com quem eles simplesmente não farão uma coletiva de imprensa e não permitirão que as pessoas saibam onde essa pessoa trabalha, onde essa pessoa existe. Você só precisa saber que isso aí já desmente tudo, porque esse canal Edition Special capturou isso ao fundo. E eles disseram, um jornalista disse que isso é... Alguns jornalistas disseram que esse é ele, então estamos ignorando todos os jornalistas que dizem que não e temos um nome para essa pessoa no fundo. Não vou te contar isso hoje, mas é isso. Eles enviaram isso por meio de um grande escritório de advocacia, como prova de que o verdadeiro Jean-Michel Tronel existe, o homem que permanece no fundo. Link de um vídeo do YouTube de 8 anos atrás. Chocante. Eles também estão chateados. Que nós aqui na América sentimos que a cerimônia das Olimpíadas era satânica. Não tenho permissão para dizer isso. Isto é a Europa. Você não tem liberdade de expressão. Você não pode dizer que a cerimônia das Olimpíadas foi claramente satânica. Aqui estou eu dizendo isso de novo. Espere até descobrirem que você não pode dizer a um cristão o que é ou não é satânico só porque você é o presidente da França. Você não tem esse direito. Eles escreveram na carta. Isso é real. Você reforça essas mentiras ainda mais depois da cerimônia de abertura das Olimpíadas em Paris, no dia 29 de julho. Você lançou outro episódio intitulado As Olimpíadas Expostas, Brigitte Macron. Como você sabe, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 foi amplamente interpretada erroneamente como uma reencenação da Última Ceia, mas a intenção era representar a festa de Dionísio. Mesmo assim, você afirmou que a cerimônia satânica das Olimpíadas era, na verdade, uma cerimônia para homenagear Brigitte Macron porque ela é transgênero. Você publicou no X que Brigitte é um travesti e chamou isso de um estado demoníaco. Agora, isso entra no assunto deles trazerem o arcebispo Viganò, porque estão falando sobre eu ter retuitado o arcebispo Viganò. Dê uma olhada nisso. É revelador que você tenha retuitado uma declaração do arcebispo Viganò, um homem que havia acabado de ser excomungado da Igreja Católica por negar a legitimidade do Papa Francisco e outros crimes de cisma. E sou eu retuitando o arcebispo Viganò, chamando explicitamente Brigitte Macron de travesti. Agora, até onde eu sei, o arcebispo Viganò não recebeu nenhuma carta ameaçando-o. Isso não é estranho? O travesti de Baltimore não recebeu nenhuma carta ameaçando-o. E eu vou te dizer o porquê disso. Claro, em toda carta que as pessoas enviam, tem que haver uma menção honrosa aos irmãos Tati, porque eles sempre são relevantes. E então eles escreveram isso, do que é muito estranho. Eles não incluem a linguagem aqui. Sua campanha de desinformação incluiu os irmãos Tate, uma dupla de autoproclamados misóginos que estão sendo acusados de tráfico humano? Vou te mostrar o quão irônica é essa situação em um segundo. No dia 14 de agosto, você recebeu Tristan Tate no Candice e discutiu essas alegações. E no dia seguinte, 15 de agosto, você recebeu o irmão dele, Andrew Tate. No episódio de 15 de agosto, você e Andrew reiteraram suas alegações de que os Macron são desonestos, insinuando que a eleição francesa foi fraudada, assim como a eleição do Ciro em 2020. Agora, eu sei que certamente não insinuei que a eleição francesa foi fraudada porque eu não acompanho a política francesa. Estou acompanhando essa história porque ela é enorme. E a maneira como você está agindo e tentando jogar um jogo de gato e rato com toda pessoa que investiga a história e percebe que há algo aí me parece estranha. Além disso, me pedir para não publicar a carta também me parece estranho. E por fim, quanto a dizer que estamos insinuando que vocês são desonestos, eu nem sei. Você está fora de si? Você está fora de si achando que as pessoas não podem insinuar que um presidente e sua esposa são desonestos? Ou as coisas estão realmente tão ruins assim na França? Está tão ruim assim. Você está simplesmente iludido ao ponto de achar absurdo eu dizer que acredito que você e sua esposa mentem? É quase um pré-requisito para estar na política que você tenha que mentir. Você literalmente quase precisa mentir para conseguir entrar. Ser presidente da França ou presidente de qualquer lugar do mundo, sobre o que é realmente essa carta? Bem, vocês devem estar se perguntando agora sobre o momento em que essa carta foi enviada, porque, de novo, ela faz referência a postagens de junho, principalmente a um episódio que publiquei em março em uma plataforma diferente. Eles não incluíram essa plataforma na reclamação de forma alguma. Então, estão me mirando pelo menos 6 meses depois da última vez que falei sobre Emmanuel Macron? História que vou contar a vocês. É uma loucura. Absolutamente insano. Espere um segundo.
Vamos apresentar isso a alguns anunciantes e depois direi por que acredito que eles realmente enviaram esta carta. Os globalistas estão se preparando para um susto com uma pandemia depois de fracassarem nas urnas em novembro? Poucas semanas antes da posse do presidente Trump, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência devido à gripe aviária, concedendo a si mesmo poderes abrangentes que lembram as políticas da Covid-19. Isso ocorreu depois que um caso grave de gripe aviária H5N1 foi relatado na Louisiana. Críticos alertam que os temores da pandemia podem ser usados como arma para desafiar a agenda de Trump, incluindo a nomeação de RFK Jr. para liderar o HHS. É uma crise de saúde ou um jogo de poder? No verão passado, Dr. Peter McCullough alertou sobre a gripe aviária, ligando sua disseminação à pesquisa de ganho de função, uma prática comum mundialmente. McCullough recomenda a prevenção precoce para qualquer eventualidade, recomendando um kit de emergência contra contágio da empresa de bem-estar. Seu conselho médico aprovou uma solução com 5 medicamentos essenciais para salvar vidas, como ivermectina, Tamiflu, um nebulizador e hidroxicloroquina. Agora, todas as famílias podem ter acesso a esses medicamentos difíceis de obter no caso de outra pandemia. Adquira o seu preenchendo um formulário de admissão digital e seu kit chegará dentro de 1 a 2 semanas. Não espere até que o Deep State coloque seus planos em ação novamente. Esteja preparado para o inesperado. Se você é um residente do Iowa, acesse tabasco.health.candice e use o código Candice para economizar $48, além de receber frete grátis. Acesse tabasco.health.candice e use o código Candice. O ano novo é o momento para renovar suas intenções e se tornar mais saudável e confiante. Para um autocuidado que faz a diferença, a Nimi Skincare te ajuda a começar o ano com pele radiante e espírito renovado. Agora mesmo, use o código Candice10 no checkout e você terá 10% de desconto na sua compra. Presenteie a si ou a alguém com os luxuosos cuidados com a pele da Nimi por um ótimo preço. Nimi é uma marca da qual você pode se orgulhar, com cada item feito nos Equire, refletindo valores de fé, família e liberdade. Para peles sensíveis, a Nimi oferece uma linha de fórmulas limpas, sem fragrâncias e irritantes. Com esses produtos eficazes, a Nimi ajuda você a começar o novo ano sentindo-se confiante, revitalizado e pronto para alcançar seus objetivos. Então, use o código Candice hoje em nimiskincare.com, isso mesmo, NIMI skincare.com, e economize 10% na sua compra. Dê a si mesmo o presente de uma pele radiante, renovada e um início confiante para 2025 com nimiskincare.com. Então, do que se trata isso, afinal? Por que eles estão enviando esta carta agora? Como eu disse, a história que vou contar para vocês é mais estranha que a ficção, ok? Eu acredito que os Macron, de alguma forma, ficaram sabendo que estamos a apenas algumas semanas de lançar uma matéria explosiva sobre Brigitte Macron. E eu acredito que essa carta foi enviada para me intimidar. Eu não acredito que eles pretendiam realmente entrar com algum processo. Posso estar enganado. Meu instinto aqui é que isso foi realmente feito para me assustar por causa de uma entrevista que eu fiz, e eles estão preocupados que, quando eu divulgar, ela vai ganhar repercussão mundial, porque vai mesmo. O contexto disso é que, durante a semana do Dia de Ação de Graças, no final de novembro, fui contatado por um repórter francês que afirmava ter um grande volume de provas para sustentar a alegação de que a primeira-dama da França viveu como um homem chamado Jean-Michel Trogneux, antes de se tornar e fazer a transição para Brigitte. Essas provas incluíam até nomes de médicos que trabalharam em Brigitte, além de uma teoria com muitas evidências sobre quem teria sido a mãe das crianças que Brigitte criou. Como considerei essa pessoa extremamente confiável, peguei um avião e fui até a Europa para encontrar esse jornalista. Fizemos uma entrevista que durou cerca de 2 horas diante das câmeras e eu coletei todas as provas dele. E, aparentemente, apenas 10 dias após aquela correspondência inicial entre mim e o jornalista, Emmanuel e Brigitte mandaram essa carta para mim. Ela está datada de 3 de dezembro, ou seja, apenas 10 dias. Então, isso me leva a acreditar que, de alguma forma, e novamente, não tenho nenhuma evidência para sustentar essa afirmação, as comunicações desse jornalista estão sendo monitoradas, que eles sabiam que ele estava voando para me encontrar, que sabiam que fizemos a entrevista e que sabiam que eu estava em contato com ele dizendo que a entrevista seria lançada em 2 semanas, certo? Eles sabiam que sairia este mês e que correram para divulgar isso.
para reforçar essa carta o máximo possível, correndo o risco de que, ok, receber uma carta do presidente da França é algo assustador. Você sabe o quanto de poder ele tem. Ela pelo menos iria apertar o pause e não divulgar a conversa, esperando que eu simplesmente ficasse com medo e me calasse se eles reforçassem a carta com menções assustadoras. O que eles fizeram, aliás. No final da carta, eles me disseram: pense em Tucker Carlson e Dominion. Estou parafraseando aqui. Eles mencionaram Tucker Carlson e Dominion como um processo judicial. Bilhões de dólares que você pode perder, Candice, se cobrir essa história. Antes de mais nada, do que você está falando? Você está comparando maçãs com refeições congeladas Lean Cuisine, nesse ponto. Você é um presidente em exercício, certo? Você não está acima de críticas. Você não está acima de críticas. E eu certamente tenho o direito de investigar você e sua vida e de fazer perguntas, certo? Você não pode comparar isso com uma empresa privada que está dizendo que teve prejuízos reais porque as pessoas não confiam mais na tecnologia deles. Novamente, isso foi mencionado apenas para tentar me assustar, eu acredito, porque eles sabem que estamos trabalhando nessa matéria e sabem que temos as fotos que temos, que contam uma história bem diferente da que a mídia tem tentado contar para as pessoas. Eu acredito que isso prova qual é a estratégia deles. Brigitte e Emmanuel Macron, como expressam nesta carta, não dizem nada. Eles não falam nada sobre se Brigitte é ou não transgênero. Eles não respondem às alegações. Enquanto isso, eles continuam. E então eles esperam que os jornalistas cometam um erro. Foi isso que fizeram com 2 outros jornalistas que estavam na França. Eles os processaram e mentiram para o público sobre o que estava no centro do processo, certo? Esperam que você diga que ela é transgênero. Ela era Jean-Michel Tronho. Ela mudou. E então, se você se expressar mal sobre algo, como um dos jornalistas fez ao dizer acho que essa certidão de nascimento é falsa, eles te processam por isso, por difamação. E eles dizem, na verdade, essa certidão de nascimento não era falsa. Mas eles não estão realmente atacando o cerne do debate se Brigitte, na forma atual, teria feito a transição de um homem chamado Jean-Michel Tronel. Eles não vão responder oficialmente a essas alegações. Apesar de enviarem esses artigos duvidosos e capturas de tela de um vídeo de 7 ou 8 anos atrás, eles mesmos dizem, não precisamos responder ou apresentar qualquer prova. Então, em relação ao meu problema, ou melhor, ao problema deles comigo, eles se aproveitaram de um erro que eu realmente cometi. Aliás, eles não estão errados, porque depois de sentar com os jornalistas e receber a trilha de evidências, eles estão corretos ao dizer que eu identifiquei erroneamente naquela época e, novamente, eu estava me baseando em vários relatos e deixei claro que não era um relato meu, mas sim o que estava acontecendo na França. As pessoas estavam tentando responder à pergunta, ok, se Brigitte Macron não deu à luz aquelas crianças, quem deu? E eu citei erroneamente alguém que estava sendo apontada naquela época, chamada Brigitte Proba Oziere. Novamente, eu estava apenas reiterando o que os jornalistas estavam dizendo naquela época. E eu soube, por meio desse jornalista que é totalmente confiável e trabalha nessa história há 8 anos, que isso não é verdade. E é isso que você está buscando, Brigitte, certo? Um pedido de desculpas por isso que você diz ser difamatório ao alegar que Brigitte Oziere foi quem gerou ou deu à luz essas crianças. Brigitte Proba Oziere. Você está correta. Eu não vou apenas corrigir isso aqui, vou corrigir também no artigo longo que estou preparando sobre o seu histórico, que ainda pretendo publicar em 2 semanas. Então não se preocupe. Qualquer erro que eu tenha cometido, essas pequenas coisas às quais você está tentando se apegar, porque não quer abordar o conteúdo do que as pessoas estão apresentando, que é, se você realmente fez a transição de Jean-Michel Tronho para Brigitte ou não, qualquer erro que eu tenha cometido, eu vou corrigir completamente publicamente. E adivinha só? Agora eu posso fazer isso de uma forma melhor do que nunca. Porque, felizmente, agora você entrou em contato comigo através do seu escritório de advocacia, o que significa que agora temos uma linha direta de comunicação. E eu vou lhe enviar perguntas diretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora você pode responder a essas perguntas ou pode se recusar a respondê-las. E se você se recusar a responder a essas perguntas como já fez, bem, então você não pode provar aqui que há qualquer má-fé real, porque não há. Eu realmente quero entender o que diabos estou vendo em todo esse conjunto de evidências. As pessoas que estiveram envolvidas nisso é, como eu disse, a história mais explosiva de todas. E o que é interessante é que o motivo de você estar vindo atrás de mim é porque a única razão dessa história ter sido contida por tanto tempo foi porque tudo estava acontecendo na França.
A maioria das pessoas no mundo ocidental pode falar e entender inglês, o que lhes permite, então, olhar para a história de uma forma diferente. Mas quando eram apenas repórteres franceses que estavam noticiando sobre isso, vocês conseguiram sufocar essa discussão, não mais. Quero que você saiba que não estou nem um pouco intimidado. Na verdade, você despertou ainda mais o meu interesse. E quero que você saiba que estou investigando todos os seus amigos, todos esses casos de pedofilia, pessoas que estavam envolvidas no meio inglês. As pessoas nem sequer sabem sobre o escândalo de Olivier Duhamel, o escândalo de outro caso envolvendo uma pessoa de 14 anos, uma pessoa que te apoiava, uma pessoa com quem você mantinha muita comunicação, que tinha uma filha, uma enteada que veio a público dizer que foi abusada e que foi convidada para a elite, que na verdade o irmão dela foi abusado, deixe-me corrigir, que o irmão gêmeo dela foi abusado por Olivier Duhamel, o que eu verifiquei, conferi os fatos online. E isso parece ser uma grande história na França, uma que o Le Monde, que é como o New York Times francês, vem cobrindo como algo que você estava bastante preocupado, que o Palácio do Eliseu, cito, isso é do Le Monde, desde que o caso Olivier Duhamel veio à tona no início de janeiro, Emmanuel Macron tem acompanhado cada desdobramento como leite no fogo, relatou o Le Monde na época. Incesto com seu enteado de Duhamel, de 13 ou 14 anos. Muitos personagens em seu círculo, Elisabeth Guigou, Hubert Vadrin, Daniel Cohn-Bendit, essas declarações que são feitas sobre eles. Jean-Marc Borrello, houve muitos incidentes sexuais envolvendo sua presidência, dos quais o povo de língua inglesa, o mundo de língua inglesa, não tem conhecimento. E tudo isso foi submetido a mim e estou entendendo profundamente esse escândalo e estou profundamente agradecido porque um presidente de um país estrangeiro perderia esse tempo para tentar me calar porque vocês fizeram um ótimo trabalho em conter tudo isso. Mas não sei se ninguém te contou isso. Estou grávida. Quando fico grávida e as pessoas me ameaçam, não aceito esse tipo de ameaça muito bem. Então isso vai ficar extremamente interessante. E darei a vocês, meus ouvintes, minha ideia do que acho que vai acontecer logo após mais uma mensagem de nossos patrocinadores. Já que o Fed baixou as taxas de juros, você precisa ligar para meus amigos da American Financing hoje. É hora de consolidar dívidas e reduzir despesas. Muitos americanos usaram cartões de crédito com os altos preços de mantimentos, energia e creche. A dívida pode sair do controle com juros tão altos. Com as taxas de hipoteca em queda, é hora de quitar sua dívida. A American Financing ajuda proprietários a economizar em média mais de $800 por mês, fechando contratos em até 10 dias. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Não há taxas iniciais para descobrir quanto você pode economizar. Então ligue para a American Financing hoje mesmo no 8007-951210. Novamente, é 8007-951210, ou você pode acessar American/Owens. Isso mesmo, American/Owens. Então talvez Brigitte e Emmanuel Macron entrem com esse processo no estado do Tennessee. Talvez sim. E talvez, em primeiro lugar, eles definitivamente não esperavam que eu mostrasse esta carta. É o que eu vou te dizer. Não é algo que a maioria das pessoas faria. A maioria das pessoas consultaria seus advogados e ficaria em silêncio sobre o assunto. Eu não aceito ameaças. Não gosto de ameaças. Ok. Eu não cheguei onde estou na vida. Não comecei do nada para ter algumas pessoas da elite me ameaçando para me manter em silêncio porque estou expondo o que considero ser a verdade. Ok. Ainda mais vindo de uma nação estrangeira que não valoriza a liberdade de expressão ou acha que pode mandar em mim e dizer o que é satânico e como reportar as Olimpíadas deles. Não funciona bem assim. Ok. Simplesmente não funciona assim de jeito nenhum. Eu acho que o que vai acontecer é que eles estão apostando. Eles estavam apostando que eu ficaria em silêncio. Eles perceberam que isso não vai acontecer. Eles provavelmente estão apostando no dinheiro deles e provavelmente estão apostando no poder deles para, de alguma forma, sufocar ainda mais essa situação. Tentam apostar, sei lá, em tentar me silenciar na justiça. Nos Estados Unidos, boa sorte, meu amigo. Boa sorte tentando fazer isso acontecer. Boa sorte tentando impedir a matéria que estamos preparando, que ainda está prevista para ser lançada em 2 semanas e não vai sair no YouTube. Agora eu acho que você teve algo a ver com aqueles vídeos muito bizarros que foram removidos, 3 vídeos que você mencionou nesta carta legal, o que não fazia sentido na época em que foram retirados, porque você estava preocupado com as informações que estávamos revelando. Bem, você deve saber que quando lançarmos esta série em que estamos trabalhando sobre o escândalo Brigitte Macron, ela não vai estar no YouTube. Você não terá nenhum poder aqui, entendeu?
Será lançado no meu site Candice e as pessoas poderão assistir, seja em francês ou em inglês, como preferirem. Você aposta nas estruturas de poder, eu aposto nas pessoas. Porque veja, senhor, Macron, vocês dois, ambos senhores, no meu mundo, eu aposto nas pessoas. Quando eu sinto uma coceira sobre algo ou tenho um instinto sobre alguma coisa e as pessoas começam a pensar que o povo americano e o povo francês ao redor do mundo não vão vencer, eu sempre aposto nas pessoas comuns. Você não faz ideia do exército que podemos mobilizar aqui, de pessoas que vão investigar, que vão procurar saber das coisas. Pergunte à Kamala, uma amiga deles, pergunte à Kamala como foi quando ela passou pelos crônicas da Kamala. Nós definitivamente, quando as mães aqui na América entenderem o que está acontecendo na França, iremos inspirá-las, apenas mães que querem proteger seus filhos, a analisar mais a fundo essas alegações e se perguntar o que diabos está acontecendo na França. E como eu disse, será um exército investigativo de pessoas comuns. Ok, então eu entendo. Você se sente realmente protegido pelo Estado e pode enviar esse tipo de coisa, mas acho que você está fazendo a aposta errada aqui. Vamos ver o que acontece. Como eu disse, a matéria ainda está prevista para sair em 2 semanas. E eu aposto. Dada a carta que você acabou de me enviar, o momento em que ela foi enviada sendo particularmente suspeito, depois de todo esse tempo, aposto que o que vamos divulgar terá mais atenção do que qualquer coisa que já lançamos na história deste programa. Então me despeço de você, senhor.